Elias acordou às 5 da manhã, como sempre. Suas costas doíam, mas ele já estava acostumado. Aos 58 anos, limpar vidros de prédios altos não ficava mais fácil, mas ele nunca reclamava. "Bom dia, meu amor", disse para o retrato da falecida, esposa na mesinha de cabeceira. Todos os dias a mesma rotina. Uma xícara de café preto, pão com manteiga e o uniforme azul desbotado que usava há anos. No caminho para o trabalho, Elias observava a cidade acordando. Ônibus lotado, pessoas de cara fechada. Ninguém notava o homem magro com uma mochila surrada. Era assim há 30 anos. "Chegou cedo hoje, seu Elias", disse Dona Maria, a faxineira do prédio espelhado no centro da cidade. Era o único rosto que sorria para ele todas as manhãs. "Serviço não espera, Dona Maria. E hoje vou limpar o lado oeste, aquele que pega todo o sol da tarde." Dona Maria balançou a cabeça. "Tenha cuidado lá em cima." Elias colocou seu equipamento de segurança, checou 2 vezes. A plataforma suspensa era sua segunda casa. Lá em cima, sozinho com o céu, ele se sentia em paz. "E aí, velhote, vai passear nas alturas hoje?" Roberto, o segurança novo, zombava sempre que podia. Elias apenas sorriu e continuou seu caminho. Não valia a pena. Subiu até o terraço do prédio de 40 andares e preparou a plataforma. O dia prometia ser quente. Elias colocou seus fones de ouvido velhos para ouvir o programa de rádio que gostava. Ajustou o cinto de segurança e desceu pela lateral do edifício. Lá embaixo, o mundo seguia sua correria. Ninguém olhava para cima. Ninguém via o homem, pendurado limpando as janelas que permitiam a todos admirar a cidade. Por volta das 10 da manhã, Elias parou na altura do andar da diretoria. Grandes executivos em reunião. Ternos caros, sorrisos falsos. Ele conhecia bem aquele mundo, mesmo nunca tendo feito parte dele. Um grupo de jovens estagiários e executivos saiu para o saguão. Elias continuou seu trabalho. Metódico, preciso. Seu fone tinha um mau contato, e às vezes o rádio falhava. Foi quando ouviu as vozes. "Olha lá o homem pendurado", disse um dos jovens de terno, apontando para Elias. "Aposto que não consegue nem assinar o próprio nome." "Tem gente que nasce para ser pano de chão mesmo", riu outro, ajeitando a gravata cara. "Imagina passar a vida inteira limpando sujeira dos outros." As risadas eram altas, debochadas, cortantes. "Ei, será que ele tem medo de altura? Podia escorregar. Seria divertido ver." Continuou um terceiro, provocando mais risadas. Elias congelou a esponja na mão, a água escorrendo. As palavras entravam direto em seus ouvidos através do fone defeituoso. Seu coração doeu mais que suas costas. Tantos anos de trabalho honesto, e era assim que o viam. Uma lágrima solitária correu pelo rosto enrugado. Mas ele não desceu, não abandonou seu posto. Continuou limpando, tornando transparente o vidro que separava mundos tão diferentes. "Seu Elias, tá me ouvindo?" "Câmbio." A voz de Antônio, o técnico de segurança, soou no rádio. "Tá tudo bem aí?" "Tudo bem, Antônio. Só mais 1 hora e termino este lado." Câmbio final. No final do dia, Elias desceu da plataforma. Seus músculos protestavam. Na sala dos funcionários, sentou-se sozinho para descansar antes de ir para casa. "E aí, seu Elias?" Dona Maria entrou com um copo de água. "Parece cansado hoje." "É a idade, Dona Maria. Não é fácil. Vi aqueles mauricinhos rindo hoje cedo. Estavam falando do senhor?" Elias desviou o olhar. "Gente assim nem merece nossa atenção." Dona Maria sentou-se ao lado dele. "Sabe, meu pai dizia que quem não sabe respeitar o trabalho dos outros não merece ser respeitado. Esses meninos têm diploma, mas não têm educação." Elias sorriu, grato pela amizade. "Amanhã é outro dia. Vou para casa que minha novela já vai começar." No caminho para casa, Elias pensava nas palavras que ouviu. Por que doíam tanto? Talvez porque, no fundo, ele sempre quis ser mais que um limpador de vidros. Sonhava em ser professor quando jovem. A vida não permitiu. Seu pequeno apartamento estava silencioso, como sempre, desde que Maria, sua esposa, partiu 5 anos atrás. Jantou sozinho, assistiu ao jornal e deitou-se cedo. "Amanhã vai ser melhor", disse para si mesmo como todas as noites.
Não sabia ele que o amanhã realmente seria muito diferente. Às 7 da manhã, Elias já estava no prédio. O trabalho de hoje seria terminar o lado oeste. Pegou seu equipamento, subiu para o terraço e preparou-se para mais um dia suspenso entre o céu e a terra, invisível para o mundo lá embaixo. Por volta das 9, uma agitação incomum tomou conta do saguão do prédio. Das alturas, Elias notou uma multidão se formando na entrada. Um carro preto, lustroso e elegante, parou na frente do edifício. Não, era incomum celebridades visitarem o prédio, onde ficavam escritórios de grandes empresas. Mas esta visita parecia diferente. Elias não conseguia ver bem quem era, mas percebeu o alvoroço. Continuou seu trabalho. Afinal, não era da sua conta quem entrava ou saía daquele lugar. Mais um dia, mais vidros para limpar, mais céu para contemplar. E a invisibilidade de sempre. O que Elias não sabia era que essa invisibilidade estava prestes a acabar. De um jeito que nem seus sonhos mais loucos poderiam imaginar. Elias continuava seu trabalho metódico nas alturas. O sol já estava forte, fazendo o suor escorrer por seu rosto. Ele limpava cada pedaço de vidro com precisão, como um artista que conhece bem sua tela. Foi então que seu rádio chiou. Seu Elias, é o Antônio. Precisa descer agora. Ordem da diretoria. Elias franziu a testa. Em 30 anos, nunca tinha sido chamado assim no meio do serviço. Aconteceu alguma coisa, Antônio? Fiz algo errado? Não. É que temos uma visita importante no prédio. Querem todos os funcionários longe da vista. Ordens de cima. Elias suspirou. Claro que queriam esconder os trabalhadores braçais. Esconder a sujeira debaixo do tapete como sempre. Estou descendo. Quando a plataforma chegou ao terraço, Elias desconectou seus equipamentos e desceu pelo elevador de serviço até o subsolo, onde ficava a sala dos funcionários. Outros trabalhadores já estavam lá, todos curiosos. Quem é a tal visita importante? Perguntou Elias a Dona Maria. Dizem que é o Michael Jackson. Acredita nisso? O rei do pop, aqui no nosso prédio. Elias riu. Michael Jackson morreu faz anos, Dona Maria. Não, seu bobo. É um sósia dele, muito famoso, parece igualzinho. Veio para uma campanha publicitária. Está causando o maior alvoroço. A sala estava agitada. Os seguranças tinham ordens para manter todos os funcionários de manutenção e limpeza fora de vista enquanto a celebridade estivesse no prédio. Típico, murmurou Elias, sentando-se num canto. Somos bons para limpar, mas não para ser vistos. O tempo passou devagar. Elias aproveitou para descansar as costas. 1 hora depois, seu estômago começou a reclamar. Havia deixado sua marmita no terraço, junto com o resto do equipamento. Vou buscar meu almoço, disse para Antônio. Melhor. Não, seu Elias. Ordens são ordens. Meu almoço está lá em cima. Vou rápido e volto. Ninguém vai me ver. Antes que Antônio pudesse impedir, Elias saiu. Usou a escada de emergência para evitar o elevador principal. Quando chegou ao terraço, pegou sua mochila térmica e estava pronto para voltar quando ouviu uma voz atrás dele. É uma vista incrível daqui de cima, não é? Elias virou-se surpreso. Um homem de chapéu, óculos escuros e luvas brancas, estava parado a poucos metros. Mesmo com o disfarce, era impossível não reconhecer a figura icônica. É sim, senhor, respondeu Elias nervoso. Desculpe, eu já estava de saída. O homem sorriu, se aproximando da beirada para olhar a cidade. Você deve ver coisas que ninguém mais vê lá de cima. Elias hesitou. Não era comum alguém se interessar pelo seu trabalho, muito menos alguém como aquele. Vejo muita coisa, sim. A cidade tem outro rosto vista de cima. E as pessoas lá embaixo, elas olham para você? Elias não conseguiu conter um sorriso triste. Não, senhor. Ninguém olha para cima. O homem tirou os óculos, revelando olhos gentis e tristes. Sei como é ser visto, mas não ser realmente visto. Algo na voz dele tocou Elias profundamente. Havia uma compreensão genuína ali. É seu equipamento? Perguntou o visitante, apontando para a plataforma suspensa. Sim, senhor. Trabalho com... Isso há 30 anos. E você não tem medo lá em cima sozinho? Elias sorriu. Era uma pergunta que ouvia muito. No começo, sim. Agora é como andar no chão. Conheço cada canto deste prédio melhor que os donos. O homem observou Elias. Com curiosidade.
Vi alguns jovens rindo quando entrei. Falavam sobre um homem que limpa vidros. O sorriso de Elias sumiu. Então ele também tinha ouvido. Jovens, disse apenas dando de ombros. Eles não entendem o valor do que você faz. Sem pessoas como você, o mundo deles desmorona. O homem olhou novamente para a cidade. Também sei como é ser motivo de piada. Os dois ficaram em silêncio por um momento, contemplando o horizonte. Era estranho, mas Elias sentia uma conexão com aquele estranho famoso. Qual seu nome? Perguntou o visitante. Elias, senhor. Elias. Nome forte. O homem estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Elias. Eu sou Joe. Elias apertou a mão enluvada, confuso. Joe? Não era Michael? O prazer é meu, senhor Joe. O homem deu uma risada suave. Apenas Joe, por favor. Michael é o nome que usam para me apresentar. O personagem que interpreto. Então, Dona Maria estava certa. Era um sósia, não o verdadeiro. Preciso voltar para baixo, senhor. Joe. Ordens da diretoria. Joe ergueu uma sobrancelha. Ordens? Por quê? Disseram que todos os funcionários de manutenção devem ficar fora de vista enquanto o senhor estiver no prédio. O rosto de Joe mudou. Uma sombra de irritação passou por seus olhos. Entendo. E isso parece justo para você, Elias. Elias hesitou. O que poderia dizer? Era apenas um limpador de vidros. Sua opinião nunca importou. É como as coisas funcionam, senhor. Estou acostumado. Joe se aproximou, colocando uma mão no ombro de Elias. Não deveria estar. Ninguém deveria se acostumar com a invisibilidade. O rádio de Elias chiou novamente. Seu Elias, onde está? A diretoria está perguntando se tem alguém no terraço. Desce já. Elias engoliu em seco, olhando para o rádio e depois para Joe. Você tem trabalho a terminar aqui em cima, não é? Perguntou Joe com um brilho estranho no olhar. Tenho sim. O lado oeste ainda não está completo. E se eu disser que gostaria de ver como você trabalha? Que quero ficar aqui em cima enquanto você termina? Elias não sabia o que responder. Aquilo com certeza lhe custaria o emprego. Mas havia algo no olhar daquele homem, uma determinação que o intrigava. Seria uma honra, senhor, mas não quero causar problemas. Joe sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Problemas já existem, Elias. A questão é, quem tem coragem de enfrentá-los? O rádio continuava chiando, com Antônio cada vez mais nervoso. Seu Elias, responda. A diretoria tá uma fera. Joe pegou o rádio da mão de Elias. Olá, aqui é o convidado especial. Elias está comigo no terraço. Ele vai me mostrar como limpa os vidros deste magnífico prédio. Algum problema? Silêncio. Do outro lado. Depois uma voz trêmula. Nenhum problema, senhor, claro que não. Joe devolveu o rádio a Elias, que o encarava boquiaberto. Bem, Elias, parece que você tem permissão para continuar seu trabalho. E eu adoraria uma aula de como limpar vidros nas alturas. Elias não conseguiu conter o riso. Era a situação mais surreal de sua vida. O senhor está falando sério mesmo? Nunca falei tão sério. Mostre-me seu mundo, Elias. Como é ver tudo lá de cima, onde ninguém mais chega? Elias respirou fundo. Aquele dia estava ficando cada vez mais estranho. Mas também, de alguma forma, mais especial do que qualquer outro em seus 30 anos de trabalho. Vou precisar buscar um equipamento extra para o senhor, por segurança. Claro, segurança em primeiro lugar. Vou esperar aqui. Enquanto Elias descia para buscar um cinto extra, seu coração batia forte. Algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando Elias voltou ao terraço com o equipamento de segurança extra, encontrou Joe olhando calmamente para a cidade. Havia algo quase mágico na figura dele contra o horizonte. Aqui está, senhor. Um cinto de segurança. Mas preciso avisar que não é permitido visitantes na plataforma. Joe se virou com um sorriso. Hoje é um dia de quebrar regras, Elias. Algumas regras precisam ser quebradas para que as pessoas enxerguem melhor. Elias engoliu em seco. Em 3 décadas, nunca tinha desobedecido às normas de segurança. Mas algo naquele homem inspirava confiança. O senhor tem certeza? É perigoso lá em cima. Tenho, e não se preocupe, já fiz coisas bem mais perigosas. Joe pegou o cinto de segurança.
Como coloco isso? Elias mostrou pacientemente como ajustar cada fivela, como prender os mosquetões, como verificar se tudo estava firme. Joe aprendia rápido, com uma atenção aos detalhes que surpreendeu Elias. Pronto, agora o senhor está seguro, mas por favor, não se afaste de mim lá embaixo. Não me afastarei, prometeu Joe. Os dois desceram pela plataforma. Elias operava o sistema com a confiança de quem faz isso há décadas. Joe observava cada movimento fascinado. É como dançar, comentou Joe. Seus movimentos são precisos, coordenados. Elias nunca tinha pensado nisso dessa forma. É só prática, senhor. Faço isso há tanto tempo que meu corpo já sabe o que fazer. Exatamente como dançar. Joe sorriu. Você é um artista, Elias. A plataforma parou na altura do 30º andar. Elias pegou sua esponja e começou a trabalhar. Joe observava em silêncio, estudando cada movimento. Posso tentar? Perguntou após alguns minutos. Elias hesitou, mas entregou a ele uma esponja. Restra. Assim, de cima para baixo, sem deixar manchas. Joe imitou os movimentos de Elias. Para surpresa do limpador, ele pegou o jeito rapidamente, como se seu corpo estivesse acostumado a movimentos precisos e controlados. Você é bom nisso, comentou Elias, genuinamente impressionado. Tenho um bom professor. Joe continuou limpando. Sabe, Elias, o que você faz aqui é importante. Você permite que as pessoas vejam o mundo claramente. Nunca pensei assim. Para mim é só um trabalho. Nenhum trabalho é só um trabalho. Cada coisa que fazemos molda o mundo ao nosso redor. Enquanto conversavam, Elias notou alguns rostos nas janelas. Executivos e funcionários do prédio, boquiabertos, vendo o famoso sósia de Michael Jackson limpando vidros a 30 andares de altura. Acho que estamos causando um alvoroço, riu Elias. Joe olhou para os rostos nas janelas e acenou com elegância. Deixe que olhem. Talvez finalmente estejam vendo. A plataforma continuou descendo lentamente. Em cada andar, mais pessoas se aglomeravam nas janelas. Celulares apareciam, tirando fotos da cena inusitada. Olhe, disse Joe, apontando para o andar onde Elias tinha ouvido as zombarias no dia anterior. São eles, não são? Os que riram de você. Os mesmos jovens executivos estavam lá, parecendo desconfortáveis agora. Elias assentiu, desviando o olhar. Não desvie os olhos, Elias, encare-os. Você não tem nada do que se envergonhar. Elias olhou para os jovens. Um deles acenou timidamente para Joe, que retribuiu com um movimento de cabeça. Sabe o que eles estão pensando agora? Perguntou Joe. O quê? Se ele acha importante, então deve ser. As pessoas seguem exemplos. Elias. Mostram respeito quando veem outros mostrando respeito. A plataforma continuou sua jornada para baixo. No 20º andar, Joe pediu para parar. Por que paramos aqui? Perguntou Elias. Joe não respondeu. Em vez disso, começou a fazer algo inesperado. Seus pés deslizaram pelo chão da plataforma, suas mãos imitavam os movimentos de limpar vidros, mas com uma graça sobrenatural. Estava dançando. O que o senhor está fazendo? Perguntou Elias, entre surpreso e preocupado. Mostrando a eles a arte no seu trabalho, respondeu Joe sem parar de dançar. Seus movimentos eram magnéticos, hipnotizantes. Pessoas se aglomeravam nas janelas. Alguns funcionários do prédio tinham até saído para a calçada lá embaixo olhando para cima, apontando. Dance comigo, Elias. Eu? Não sei dançar, senhor. Claro que sabe. O que você faz todos os dias é uma dança. Mostre a eles. Elias sentiu o rosto queimar de vergonha. Não posso. Pode sim. Só precisa acreditar. Joe pegou a mão de Elias. Feche os olhos. Sinta o ritmo do seu trabalho. Relutante, Elias fechou os olhos. Sentiu o vento nas alturas, o familiar balanço da plataforma sob seus pés. Agora mostre a mim como você limpa aquela parte ali, no canto superior. Com os olhos ainda fechados, Elias esticou o braço com a esponja. Fez o movimento circular que sempre fazia para limpar cantos difíceis. Isso. Perfeito. Joe imitou o movimento, transformando-o numa coreografia. Agora, como você limpa de cima a baixo?
Elias mostrou, movendo o braço de cima para baixo em linha reta. Joe seguiu, adicionando um giro. Sem perceber, Elias estava dançando. Seus movimentos de trabalho, que conhecia tão bem, estavam sendo transformados em arte diante de uma plateia cada vez maior. Abra os olhos, Elias. Quando Elias abriu os olhos, viu dezenas de pessoas assistindo, rostos maravilhados. E ali, a poucos metros, os jovens que tinham zombado dele no dia anterior o observavam com expressões de espanto e respeito. Viu só? Eles estão vendo você agora, disse Joe com um sorriso gentil. A plataforma continuou descendo até o térreo. Uma pequena multidão já se formava na entrada do prédio. Seguranças tentavam manter a ordem, mas todos queriam ver o famoso sósia de Michael Jackson, que estava limpando vidros nas alturas. Quando pisaram no chão, Elias esperava ser repreendido, talvez até demitido. Em vez disso, o gerente do prédio se aproximou com um sorriso nervoso. Senhor Michael, foi uma apresentação incrível. Não sabíamos que fazia parte da sua visita. Joe sorriu educadamente. Foi uma ideia de última hora. Queria conhecer o trabalho do Sr. Elias mais de perto. O gerente olhou para Elias como se o visse pela primeira vez. Sim, claro, Elias é um de nossos funcionários mais dedicados. Alguns dos jovens executivos tinham descido também e observavam a cena de longe, envergonhados. Joe se virou para Elias. Obrigado pela aula hoje. Aprendi muito com você. Elias não sabia o que dizer. Tudo aquilo parecia um sonho louco. Eu que agradeço, senhor. Joe tirou o chapéu e, para a surpresa de todos, colocou-o na cabeça de Elias. Um presente. Para lembrar que todos merecem respeito, não importa o que façam. Um dos executivos que tinha zombado de Elias deu um passo à frente. Senhor Michael, posso tirar uma foto com o senhor? Joe olhou para o jovem com um olhar penetrante. Claro, mas apenas se o Sr. Elias também estiver na foto. Ele é a verdadeira estrela hoje. O jovem engoliu em seco, claramente desconfortável. Claro. Sr. Elias, pode se juntar a nós? Elias, ainda usando o chapéu de Joe, se aproximou timidamente. O jovem executivo, que no dia anterior tinha dito que ele nem sabia ler, agora sorria ao seu lado, tratando-o como um igual. Várias fotos foram tiradas. Joe, sempre elegante, fazia questão de manter Elias no centro, apresentando-o a todos como um artista das alturas. Sabe o que mais admiro em você, Elias? Disse Joe enquanto posavam para mais uma foto. Sua perseverança. Você continua fazendo o seu melhor, mesmo quando ninguém valoriza. As palavras tocaram Elias profundamente. Ninguém nunca tinha falado assim sobre seu trabalho. O diretor do prédio se aproximou visivelmente nervoso. Senhor Michael, temos um coquetel preparado para o senhor no salão VIP. Todos estão esperando. Joe olhou para Elias, depois para o diretor. Obrigado pelo convite, irei com prazer. Mas apenas se o Sr. Elias for convidado também. Na verdade, quero que todos os funcionários de manutenção e limpeza sejam convidados. Todos. O diretor empalideceu. Mas, senhor, é um evento exclusivo para executivos e... Então terei que recusar. Não me sinto confortável em ambientes que excluem pessoas baseado no trabalho que fazem. Um silêncio tenso se instalou. O diretor olhou ao redor, percebendo que todos observavam a conversa. Claro. Seria uma honra ter o Sr. Elias e os outros funcionários conosco. Elias não conseguia acreditar no que estava acontecendo. De invisível a convidado VIP em um único dia. Vamos, Elias. Joe estendeu o braço, convidando-o a caminhar ao seu lado. Com o chapéu de Joe na cabeça e o coração batendo forte, Elias entrou pela porta da frente do prédio, não mais como um servente invisível, mas como um convidado de honra ao lado de uma estrela. O mundo de Elias tinha virado de cabeça para baixo, e ele nunca mais seria o mesmo. O salão VIP do último andar do prédio estava decorado com elegância. Executivos em trajes finos conversavam em pequenos grupos, taças de champanhe na mão. Música suave tocava ao fundo. Quando as portas se abriram e Joe entrou com Elias ao seu lado, o silêncio tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para a dupla inusitada, o famoso sósia de Michael Jackson e o limpador de vidros com o chapéu de Joe na cabeça. Senhoras e senhores,
anunciou o diretor do prédio, tentando disfarçar o desconforto. Nosso convidado especial chegou. Aplausos educados preencheram o salão. Joe sorriu e acenou, mas manteve uma mão no ombro de Elias, como que para impedir que ele se afastasse. Obrigado pelo convite, disse Joe. Estou honrado em estar aqui, e ainda mais honrado em conhecer este homem extraordinário. Ele apontou para Elias. Quantos de vocês sabem o nome dele? O silêncio foi constrangedor. Apesar de Elias trabalhar naquele prédio há décadas, poucos ali sabiam seu nome. Este é Elias, continuou Joe. Ele mantém este prédio brilhando há 30 anos. Sem ele, vocês não teriam esta vista magnífica pela qual pagam milhões. Elias olhava para o chão, envergonhado com a atenção. Mas Joe apertou seu ombro suavemente, encorajando-o. E onde estão os outros? Perguntou Joe, olhando ao redor. Os outros funcionários que mencionei, o diretor pigarreou. Eles estão a caminho, senhor. Estamos apenas esperando que se arrumem adequadamente. Joe ergueu uma sobrancelha. Não há necessidade. Eles são bem-vindos exatamente como estão. Seu trabalho é tão digno quanto o de qualquer um aqui. 10 minutos depois, as portas se abriram novamente. Dona Maria entrou, ainda com seu uniforme de faxineira junto com Antônio, o técnico de segurança e outros funcionários de manutenção. Todos pareciam deslocados, sem saber onde ficar ou o que fazer. Meus amigos, Joe abriu os braços, indo em direção a eles. Venham, juntem-se. A nós. Os executivos se afastaram discretamente, formando um pequeno vácuo ao redor dos recém-chegados. Elias percebeu isso e sentiu uma pontada de raiva no peito. Joe, no entanto, não deixou que a situação ficasse desconfortável por muito tempo. Pegou uma taça de champanhe e ergueu-a no ar. Um brinde, anunciou, sua voz melodiosa preenchendo o salão. A verdadeira espinha dorsal deste edifício, as pessoas que dedicam suas vidas a criar beleza e conforto para outros, muitas vezes sem reconhecimento. Um silêncio constrangido tomou conta do ambiente. Ninguém ousava discordar da estrela, mas poucos pareciam concordar genuinamente. Um dos jovens executivos que tinha zombado de Elias no dia anterior deu um passo à frente. Era Bruno, o mais arrogante deles. Todos esperavam mais desrespeito, mas o que aconteceu surpreendeu a todos. Se me permite, disse ele, erguendo também sua taça, gostaria de me juntar ao brinde e pedir desculpas. Elias arregalou os olhos. Bruno pedindo desculpas? Ontem eu e alguns colegas, Bruno hesitou, olhando diretamente para Elias. Fizemos comentários terríveis sobre o senhor Elias, comentários pelos quais hoje me envergonho profundamente. A sala estava em absoluto silêncio agora. Joe observava com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Nunca tinha pensado sobre o quanto dependemos de pessoas como o senhor Elias. E como pode ser solitário e perigoso lá em cima. Bruno engoliu em seco. Peço sinceras desculpas e prometo que isso nunca mais se repetirá. Elias não sabia o que dizer. Parte dele queria acreditar na sinceridade de Bruno. Outra parte suspeitava que ele só estava impressionando a celebridade. Joe se aproximou de Bruno, colocou uma mão em seu ombro. Reconhecer erros exige coragem. Obrigado por isso. Depois olhou para Elias. Aceita as desculpas dele, Elias? Todos os olhares se voltaram para o limpador de vidros. Com o chapéu de Joe ainda na cabeça, Elias se sentiu estranhamente confiante. Aceito, disse ele com a voz mais firme do que esperava. E agradeço sua honestidade, jovem. Bruno estendeu a mão e Elias a apertou. Um momento de genuína reconciliação. O clima começou a relaxar. Aos poucos, executivos começaram a conversar com os funcionários de manutenção. Perguntas sobre seus trabalhos, suas vidas, suas famílias. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada. Dona Maria se aproximou de Elias com os olhos brilhando. O que está acontecendo aqui, seu Elias? Nunca vi nada igual. Elias sorriu, olhando para Joe, que conversava animadamente com um grupo misto de executivos e funcionários. Acho que estamos finalmente sendo vistos, Dona Maria. O diretor do prédio subiu num pequeno palco improvisado. Senhoras e senhores, é uma grande honra ter nosso ilustre convidado aqui hoje.
Gostaríamos de pedir uma apresentação especial para ele. Todos aplaudiram, olhando expectantes para Joe. Este, porém, ergueu as mãos. Agradeço o convite, mas hoje não sou eu quem deve estar no centro das atenções. Ele olhou para Elias. Hoje quero ouvir histórias. Histórias de quem mantém este prédio funcionando dia após dia. Histórias que geralmente não são ouvidas. O diretor pareceu confuso. Não era isso que estava esperando. Mas Joe já estava trazendo Elias para o centro do salão. Elias, conte a todos quanto tempo você trabalha aqui. E qual foi o dia mais memorável nessas alturas? Elias sentiu o coração acelerar. Nunca tinha falado em público antes. Mas algo no olhar encorajador de Joe lhe deu confiança. Trabalho. Aqui há 30 anos, começou ele, a voz trêmula no início, mas ganhando firmeza aos poucos. Vi este prédio ser construído, cada janela ser instalada. As pessoas começaram a se aproximar interessadas. Elias sentiu que pela primeira vez realmente queriam ouvi-lo. O dia mais memorável. Elias sorriu, lembrando. Foi quando salvei um filhote de pombo que tinha ficado preso numa fresta do 35º andar. Ninguém mais conseguia chegar lá. A pobre ave estava há dias sem comida, quase morta. Usei minha plataforma, subi sozinho e a resgatei. Joe sorriu. E o que aconteceu com o pombo? Cuidei dele em casa até ficar forte novamente. Depois, o Pitai soltei. Por anos ele voltava, pousava na minha plataforma enquanto eu trabalhava, como se quisesse me agradecer. A história simples encantou a todos. Logo outros funcionários começaram a compartilhar suas histórias. Dona Maria contou sobre como encontrou um envelope com R$100.000 ao limpar uma sala de reuniões e o devolveu intacto, apesar de precisar muito do dinheiro na época. Antônio relatou como durante uma tempestade trabalhou 36 horas seguidas para garantir que o sistema de segurança não falhasse. Histórias de dedicação, honestidade, trabalho, tudo. Histórias que mostravam o valor daquelas pessoas, que normalmente eram invisíveis aos olhos dos executivos. Joe observava tudo com um sorriso sereno. De vez em quando, fazia perguntas, incentivando mais histórias. O diretor do prédio se aproximou de Joe, falando baixinho. Senhor, temos uma agenda planejada. O senhor não prefere fazer sua apresentação agora? Joe balançou a cabeça suavemente. Esta é minha apresentação, mostrando quem realmente merece ser visto. As horas passaram de forma surpreendentemente rápida e agradável. Executivos e funcionários de manutenção conversando em pé de igualdade, compartilhando histórias, rindo juntos. Quando a noite começou a cair, Joe se aproximou de Elias. Preciso ir agora, mas antes quero lhe mostrar algo. Ele levou Elias até a janela panorâmica. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Veja, disse Joe, apontando para o reflexo deles no vidro. O que você vê? Elias olhou. Viu a si mesmo com o chapéu de Joe ao lado da elegante figura do artista. Vejo. Nós dois. Exatamente. Não vê diferença, vê? No reflexo, somos apenas duas pessoas. Igualmente valiosas, igualmente dignas. Joe sorriu. Os vidros que você limpa todos os dias não apenas permitem que as pessoas vejam o mundo lá fora, eles também refletem a verdade, que todos somos iguais. Elias sentiu os olhos marejarem. Nunca tinha pensado dessa forma. Por que fez tudo isso por mim, Sr. Joe? Não me conhecia até hoje. Joe olhou para o horizonte por um momento antes de responder. Porque também sei como é ser julgado, pelo que os outros veem, não pelo que realmente sou. Sei como é ser famoso, e ainda assim sentir-se invisível. Ele virou-se para Elias. Às vezes precisamos do olhar gentil de outro para nos enxergarmos de verdade. Joe tirou as luvas brancas e as entregou a Elias. Outro presente, para lembrar que suas mãos são tão importantes quanto as de qualquer artista. Elias aceitou as luvas, emocionado demais para falar. Tenho que ir agora, disse Joe, mas gostaria de dizer algo a todos antes de partir. Joe voltou para o centro do salão. Foi em segundos. Toda a atenção estava nele novamente. Meus amigos, agradeço a hospitalidade de todos. Este foi um dia especial para mim. Aprendi muito com cada um de vocês, especialmente com Elias e seus colegas.
Ele fez uma pequena pausa, olhando ao redor, conectando-se com cada pessoa na sala. Amanhã, quando vocês chegarem a este prédio, olhem para cima. Vejam quem está lá, tornando possível que vocês vejam o mundo claramente. Lembrem-se de chamá-los pelo nome, de agradecer, de ver realmente. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. As palavras de Joe tocavam a todos profundamente. A verdadeira grandeza não está em quanto você ganha ou em que cargo ocupa. Está em como você trata os outros, especialmente aqueles que a sociedade torna invisíveis. Com um último sorriso, Joe se despediu. Boa noite a todos e obrigado, Elias, por me ensinar a ver o mundo de uma nova perspectiva. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair virou-se e fez um de seus movimentos de dança característicos. A plateia aplaudiu entusiasticamente e então ele se foi. Enquanto a festa continuava, Elias sentiu uma estranha mistura de emoções, alegria, gratidão e uma leve melancolia por saber que aquele dia extraordinário estava chegando ao fim. Dona Maria se aproximou dele. Foi tudo de verdade, seu Elias. Parece um sonho. Elias olhou para o chapéu em sua cabeça e as luvas em suas mãos. Foi real, Dona Maria. Mais real que qualquer coisa que já vivi. O diretor do prédio veio falar com Elias. Seu tom era diferente agora. Respeitoso, quase reverente. Senhor Elias, gostaríamos de convidá-lo para um almoço com a diretoria amanhã. Queremos discutir melhorias nas condições de trabalho da equipe de manutenção. Sua opinião será muito valiosa. Elias assentiu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Será um prazer, senhor diretor. À medida que a noite avançava, Elias percebeu que algo tinha mudado para sempre. Não apenas no modo como os outros o viam, mas no modo como ele via a si mesmo. Voltou para a janela, olhou novamente para seu reflexo, sem Joe ao seu lado desta vez. Apenas ele, Elias, o limpador de vidros. Mas não era mais invisível. E nunca mais seria. Elias acordou no dia seguinte com a sensação de quem tinha sonhado algo extraordinário. Por um momento, pensou que talvez tudo não passasse mesmo de um sonho. O encontro com Joe, a dança nas alturas, o coquetel VIP. Mas então, viu o chapéu preto e as luvas brancas sobre sua cômoda. Não tinha sido um sonho. Tomou seu café da manhã simples, como sempre fazia. Mas hoje havia algo diferente. Um sentimento novo, uma confiança que nunca tinha experimentado antes. Colocou seu uniforme azul, mas em vez de sair direto para o trabalho, pegou o chapéu de Joe. Não para usá-lo, seria inadequado no trabalho, mas para lembrá-lo do que aconteceu. O que você acha, Maria? Perguntou ao retrato da falecida esposa. Acha que as coisas vão mudar mesmo, ou tudo volta ao normal depois da empolgação? No fundo, Elias tinha suas dúvidas. Tinha visto muitas promessas de mudança ao longo dos anos, muitos momentos de aparente transformação que logo se esvaíam, deixando tudo como antes. As pessoas esqueciam rápido, mas algo dentro dele dizia que desta vez seria diferente. Havia algo no olhar daquelas pessoas ontem, especialmente nos jovens executivos que tinham zombado dele. Um olhar de verdadeiro reconhecimento. Guardou o chapéu e as luvas em sua mochila e saiu para o trabalho. O mesmo ônibus lotado de sempre, o mesmo caminho conhecido, mas quando chegou ao prédio, percebeu a primeira diferença. Bom dia, Sr. Elias. O segurança na portaria, que normalmente mal reparava nele, agora o cumprimentava com respeito. Teve uma noite tranquila após a festa? Elias piscou surpreso. Sim, obrigado por perguntar. Na sala dos funcionários, encontrou Dona Maria e os outros todos comentando sobre os eventos do dia anterior. Seu Elias, o herói da festa, brincou Antônio. Nunca vi nada igual. O diretor sorriu para mim hoje. Sorriu de verdade. Dona Maria se aproximou. É verdade que você vai almoçar com a diretoria hoje, seu Elias? Parece que sim, respondeu ele, ainda não acreditando totalmente. O diretor me convidou ontem. Vai falar por todos nós, não é? Perguntou José, um dos porteiros mais antigos. Falar sobre o salário, as condições, o respeito. Elias sentiu o peso da responsabilidade. Todos, de repente, olhavam para ele como um representante, um porta-voz, um papel que nunca imaginou assumir.
Vou fazer o meu melhor, prometeu. Quando saiu para começar seu trabalho, Elias notou outra diferença. Os funcionários administrativos que normalmente passavam por ele sem nenhum olhar, agora o cumprimentavam. Alguns até paravam para conversar, perguntando sobre seu trabalho, sobre como era limpar as janelas nas alturas. É perigoso lá em cima, senhor Elias? Perguntou uma jovem secretária. No começo, é assustador, respondeu ele, surpreso com o interesse genuíno na voz dela. Mas com o tempo, você aprende a confiar no equipamento e em si mesmo. Ao chegar ao terraço para começar seu trabalho, Elias teve uma surpresa ainda maior. Uma nova plataforma suspensa, muito mais moderna que a antiga, estava esperando por... Ele gostou da novidade? Perguntou o diretor, que tinha subido pessoalmente para encontrá-lo. Encomendamos ontem mesmo após a festa. Entrega expressa. Elias olhou para o equipamento novo, brilhante, com recursos de segurança que ele sempre sonhou em ter. É incrível, senhor diretor, mas deve ter custado uma fortuna. O diretor deu de ombros. Investimento em segurança nunca é desperdício. E depois de ouvir suas histórias ontem, percebi que nunca valorizamos adequadamente o risco que você corre todos os dias. Elias experimentou a nova plataforma. Era muito mais estável, mais segura, com controles mais precisos. Pela primeira vez em décadas, ele não sentiria dor nas costas ao final do dia. Obrigado, senhor diretor. Isso vai fazer uma grande diferença. Não me agradeça. Foi você quem abriu nossos olhos. O diretor hesitou um momento antes de continuar. Sabe, Elias, trabalhamos no mesmo prédio há 15 anos e ontem foi a primeira vez que realmente conversamos. Isso me envergonha. Elias não sabia o que dizer. Nunca esperou ouvir palavras assim de um diretor. Ainda temos o almoço mais tarde, continuou o diretor. Mas queria adiantar que estamos revisando os salários e benefícios de toda a equipe de manutenção. Vocês merecem mais, muito mais do que recebem. Quando o diretor saiu, Elias preparou-se para começar seu dia de trabalho. A nova plataforma descia suavemente pela lateral do prédio. Era quase como dançar, pensou Elias, lembrando-se de Joe. Enquanto limpava as janelas, notou algo diferente. As pessoas dentro do prédio não o ignoravam mais. Sorriam, acenavam. Alguns até colocavam pequenos bilhetes de agradecimento no vidro. Obrigado por tornar nossa vista possível, dizia um. Você é incrível, senhor Elias, dizia outro. Na altura do 30º andar, onde ficava a diretoria, Elias viu o grupo de jovens executivos que tinha zombado dele dias antes. Bruno, o mais arrogante deles, aproximou-se da janela e colocou um bilhete. Suas desculpas ontem significaram muito para mim, dizia o bilhete. Espero poder aprender mais sobre seu trabalho algum dia. Elias sorriu. Era estranho, mas bom, ser finalmente visto. Ao chegar no 20º andar, Elias teve uma surpresa. Na sala de reuniões, um grupo de crianças da escola local estava em excursão. Quando o viram pela janela, explodiram em excitação. É ele! É o homem que dançou com o Michael Jackson, gritou um dos pequenos. Elias franziu a testa, confuso. Como assim dançou com Michael Jackson? Joe era apenas um sósia, não era? O professor aproximou-se da janela. Senhor Elias, estas crianças viram o vídeo de ontem. Estão fascinadas. Poderia mostrar um pouco como trabalha? Vídeo? Que vídeo? Mesmo sem entender completamente, Elias demonstrou alguns de seus movimentos, de limpeza. As crianças aplaudiram entusiasticamente. Uma delas colocou um desenho na janela. Uma figura palito com um balde e uma esponja trabalhando nas alturas. Embaixo estava escrito em letras infantis: Meu herói não usa capa, ele usa cinto de segurança. Elias sentiu os olhos marejarem. Ao meio-dia, desceu para o almoço com a diretoria. Na recepção, Dona Maria o esperava com um tablet na mão. Elias, você já viu isso? Está em toda a internet. Ela mostrou um vídeo que tinha milhões de visualizações. Era ele e Joe na plataforma suspensa, dançando. A filmagem mostrava claramente como Joe transformava os movimentos de trabalho de Elias em uma coreografia elegante. A legenda dizia: Michael Jackson dança com limpador de vidros e ensina lição de respeito.
Isso é loucura, Dona Maria. Ele nem é o verdadeiro Michael. Isso não importa para a internet, seu Elias. O importante é a mensagem. Olhe os comentários. Milhares de comentários enchiam a tela. Pessoas de todo o país e do mundo comentando sobre respeito, dignidade do trabalho, sobre valorizar aqueles que são invisíveis no dia a dia. O almoço com a diretoria foi surreal. Elias, que sempre comeu sua marmita sozinho ou com os outros funcionários de manutenção, agora sentava-se na ponta de uma mesa elegante com todos os diretores e gerentes, ouvindo atentamente suas ideias. Precisamos de mais equipamentos de segurança, dizia ele. E treinamento regular. Muitos acidentes acontecem por falta de conhecimento. Os diretores anotavam tudo. O presidente da empresa anunciou a criação de um novo comitê de segurança e bem-estar, com representantes de todos os setores, inclusive manutenção. Elias seria o primeiro presidente desse comitê. Depois do almoço, ao voltar para seu trabalho, Elias passou pela recepção. Uma nova placa estava sendo instalada na entrada principal. Neste prédio, todos que olham de cima também sabem olhar para cima. Elias parou surpreso. Era exatamente o que Joe tinha dito ontem. Foi ideia do presidente, explicou o instalador. Disse que aprendeu isso ontem, de um sábio. À tarde, enquanto terminava seu turno, Elias recebeu outra surpresa. Uma equipe de reportagem esperava por ele. Senhor Elias, disse a repórter, seu vídeo com Michael Jackson viralizou e está inspirando pessoas em todo o país. Poderia dar uma entrevista? Elias hesitou. Nunca gostou de holofotes, mas lembrou-se das palavras de Joe. Às vezes, precisamos ser vistos para fazer a diferença. Claro, respondeu ele. A reportagem foi ao ar no Jornal da Noite. Elias, com sua linguagem simples e direta, falou sobre dignidade, respeito e como um único gesto de gentileza pode mudar uma vida inteira. Não sou ninguém especial, disse ele para a câmera. Sou apenas um homem que faz seu trabalho com o melhor que pode, como milhões de outros brasileiros. Todos merecemos ser vistos, todos merecemos respeito. Ao final da entrevista, a repórter perguntou sobre Joe, o famoso sósia de Michael Jackson. Ele parecia conhecer você tão bem no vídeo, como se fossem amigos de longa data. Vocês já tinham se encontrado antes? Elias pensou antes de responder. Havia algo em Joe que ainda o intrigava. Sua elegância, sua gentileza, algo quase sobrenatural. Nunca nos encontramos antes, respondeu Elias. Mas ele me viu, de verdade. Talvez seja isso que todos precisamos, alguém que realmente nos veja. Naquela noite, ao chegar em casa, Elias encontrou uma pequena caixa em sua porta. Não havia remetente. Dentro, apenas um bilhete e um par de óculos escuros elegantes. O bilhete dizia: para você olhar o mundo sem ser ofuscado por ele. Continue dançando, meu amigo. J. Elias sorriu, colocando os óculos junto com o chapéu e as luvas. Sentou-se à mesa e, pela primeira vez em anos, pegou papel e caneta. Começou a escrever. Querida Maria, tenho tanto para te contar. Sobre ser invisível e então, de repente, ser visto. No dia seguinte, o prédio parecia diferente. Não apenas porque as pessoas tratavam Elias com respeito, mas porque Elias caminhava diferente, cabeça erguida, passos firmes, com a confiança de quem sabe seu valor. Na sala dos funcionários, encontrou Dona Maria e os outros, todos animados. As mudanças já começaram, seu Elias, exclamou José. Recebemos novos uniformes, equipamentos, até um aumento, e tudo por causa do seu vídeo. Elias balançou a cabeça. Não é por minha causa. É porque finalmente alguém nos viu. Todos nós. Quando subiu para começar seu trabalho, Elias olhou para a cidade abaixo. O mesmo cenário de sempre, mas visto com olhos diferentes. Não era mais apenas o limpador de vidros invisível. Era Elias, o homem que dançou nas alturas, e lembrou a todos que dignidade não tem preço nem posição. Colocou o cinto de segurança e desceu pela lateral do prédio. O sol brilhava nos vidros limpos, refletindo não apenas a cidade, mas também a verdade que Joe havia mostrado, que todos merecemos ser vistos, todos merecemos respeito. Em algum lugar, talvez naquele mesmo momento, Joe estaria fazendo o mesmo, por outra pessoa invisível.
mostrando a ela seu reflexo verdadeiro, lembrando ao mundo que, às vezes, os maiores heróis não são aqueles que voam alto, mas aqueles que limpam o caminho para que outros possam ver melhor. E Elias, como fazia todos os dias, continuou seu trabalho, limpando vidros, tornando o mundo mais transparente, dançando sua própria dança silenciosa nas alturas. Mas agora as pessoas olhavam para cima, e fim,